Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom podermos mais uma vez nos aproximar da palavra do Senhor, uma palavra que nos liberta, uma palavra que nos cura de uma ferida muito profunda de nosso coração, o egoísmo. Hoje no Evangelho o Senhor nos mostra as condições para segui-lo como nosso Mestre. Veja bem, você e eu já somos discípulos do Senhor. Devemos nos perguntar a partir do Evangelho de hoje se de fato compreendemos o que significa ser discípulo de Jesus. Já sabemos que ele era um mestre muito diferente dos mestres da sua época. Por quê? Jesus aceitava, por exemplo, mulheres no seu segmento, coisa que os outros rabinos não poderiam nem imaginar. Nós temos aqui uma outra coisa importante. Jesus chama os seus discípulos, enquanto todos os outros mestres deixavam que as pessoas que se apaixonavam pelo seu modo de expor a palavra de Deus chegassem até eles e pedissem que pudessem ser seus discípulos. Assim nós vemos que Jesus, ele tem uma autorreferencialidade que necessariamente nos ajuda a compreendermos que ele sabe ser filho de Deus. Jesus então não é um mestre qualquer, ele pede para ser o centro da vida de seus discípulos. Mais do que isso, coisa que nenhum outro mestre também fazia, ele pede para que os seus discípulos renunciem à sua própria vida por ele. Vejamos no versículo 24 as três condições fundamentais para compreendermos o que é o discipulado, o que é o caminho de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, renunciar a si mesmo significa sair do centro, como dizíamos, deixar o próprio egoísmo, perceber que o centro do meu coração não devo ser eu, mas deve ser Jesus, e ele, como centro, deve atrair para si todas as coisas. Jesus nos diz no outro evangelho, no evangelho de João: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas para mim. Compreendemos que devemos plantar, cravar a cruz de Cristo em nosso coração, de modo que ele seja o centro de nossa vida e todas as coisas sejam atraídas para este ponto de convergência, de integração de tudo aquilo que somos. Queridos irmãos, portanto, a segunda exigência para seguir Jesus deriva desta renúncia de si mesmo, que é tomar a nossa própria cruz. Sim, você e eu temos uma cruz, somos destinatários de uma cruz. O discípulo não é maior do que o seu mestre e desta maneira, se o nosso mestre, Deus e Senhor, carregou a sua cruz, devemos também nós, com amor, colocar sobre os ombros a nossa própria cruz e, terceira condição, seguir Jesus. Seguir Jesus significa fazer o que ele fez, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, entregar a própria vida como Jesus entregou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Queridos irmãos, nós temos aqui um caminho, um itinerário, nós temos aqui um projeto de vida que nos leva à ressurreição. Queridos irmãos, o nosso caminho é um caminho de cruz, mas a nossa meta final não é a cruz. Nós passamos pela cruz para viver com Jesus a ressurreição. Que Deus nos dê esta graça de sermos discípulos autênticos e coerentes do Senhor, crucificado e ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.